Glória a Deus, aleluia. Essa igreja pode se assentar. Chegou o dia, Jesus tem misericórdia. Ai, ai, ai. Irmãos, paz do Senhor Jesus para os irmãos e para as irmãs, amém? Eu sempre falo para os irmãos, né, que a gente quando pega ali a tabela, né, vê que está escalado, não está no banco de reserva, a gente começa já, Jesus, e agora? Estreitou, né? Ficou estreito o negócio. Mas é bênção, irmãos, estar aqui à frente, né? É uma oportunidade que a gente tem de estudar mais, orar mais, né? E buscar mais a presença de Deus para aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Nós, como servos e servas de Deus, nós temos que estar sempre prontos, né? Sempre prontos a servir ao Senhor. A Bíblia diz com alegria, né? Não é algo impulso, não é algo imposto, colocado, não, com alegria no coração. E é assim que eu estou nessa manhã, em nome de Jesus, né? Apesar de ter assistido alguns vídeos, pesquisado, né? Mas é bênção. E eu louvo a Deus, irmão, porque agora eu tenho 3 profissões. Olha que chique. Não tenho dinheiro não, mas eu tenho 3 profissões. Agora eu sou assistente administrativo, bacharel em direito e aposentado. Agora eu sou aposentado, mas acho que eu vou ficar com a terceira, viu? Eu acho que eu vou ficar com a terceira de aposentadoria. Né? Mas não tem como, né, irmãos? Não tem como. A gente, graças a Deus, a gente está com a vida ativa ainda. E sempre trabalhei desde os meus 10 anos de idade. Então não tem como você simplesmente ficar aposentado jogando dominó nas praças, né? Não tem como. Tem que servir ao Senhor, né? Tem que servir ao Senhor em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos, e eu quero que os irmãos nos ajudem também, né? Como eu sempre falo, eu não tenho assim a pretensão de chegar aqui e dar aquela aula para os irmãos. Mas nós vamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos direcione nessa manhã. E eu quero, às vezes eu falo isso, né? Plagiar uma frase do pastor Isaías. A Laurice está aqui, depois eu falar para ele. Se nós sairmos daqui, irmãos, entendendo 1% da palavra de Deus, já está bom. Já está ótimo. Aquilo que Deus tem para transmitir para nós nessa manhã, né? E eu também quero dar um aviso para o presbítero Luiz aí, né? As lições difíceis, irmão, pode deixar comigo, viu? Ó, tamo junto. Tá bom, irmão? Tô brincando, irmão. Nós estamos aí para servir ao Senhor. Vamos orar, então? Senhor, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor nesta manhã, porque o Senhor me dá essa oportunidade de estar trazendo aqui um estudo que não é meu, mas de pessoas que foram inspiradas pelo Senhor. E que nós possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer transmitir. Porque o protagonista dessa lição não é Jefté, não é a filha de Jefté, não é os povos de Israel, mas o protagonista dessa história é o Senhor. Que seja tudo direcionado ao Senhor, para que o Senhor nos mostre nessa manhã aquilo que nós devemos fazer para agradar o Senhor, para agradar o teu coração. E também, ó Pai, para que nós possamos aprender também a não pecar contra o Senhor, Pai. Nesta manhã me coloco diante do Senhor, para que o Senhor possa usar a minha vida para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. E Dinaí falou que aqui tem água gelada e água sem gelo. Eu falei para ela, vou precisar de toda a água possível, Dinaí. Cadê ela? Está ali, ó.
Vou precisar de toda a água possível, né? Mas vamos lá, irmãos. Para quem tem a revista aí, nós estamos vamos falar um pouco da lição número 10. Ô, Cátia, faz um favor para mim. Pega um pedacinho de uma toalhinha de papel, por favor. Para quem tem a lição aí, nós vamos falar sobre a lição número 10. E vamos falar de um personagem, né? Como está proposto nessa revista. Vamos falar da biografia, da vida desse personagem. Mas como eu falei na minha oração, irmãos, o foco aqui não é Jefté, mas o foco é o que Deus fez na vida dele e que Deus pode fazer também na nossa vida. Então nós vamos tentar. Eu estou um pouco. Já coloquei, não precisa de tudo, não, pode deixar. Então nós vamos tentar, através da vida de Jefté, vamos tentar explicar para os irmãos, eu quero a ajuda dos irmãos, aquilo que Deus fez na vida de Jefté e que Deus pode fazer na nossa vida. Amém? Então vamos lá. Jefté, lição 10. Jefté de rejeitado a líder influente. Vamos começar assim. Nós vamos ler o texto base de Juízes, está lá em Juízes, capítulo 11, do versículo 1 ao 40. É uma leitura um pouco cansativa, mas eu vou ler para que nós possamos ganhar tempo, que eu preciso fazer almoço ainda antes do meio-dia. Eu e a Cátia precisamos fazer almoço ainda. Então eu vou ler aqui, ok? Para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Vamos lá. Juízes 11, do versículo 1 ao 40. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e, sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté. Lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. É Tobi, é isso mesmo que fala? É Tobi mesmo, né? Isso, Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu o quê? Depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu o quê? Como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram-lhe a Jefté: vem, e se vê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por quê? Pois agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Eu serei por chefe? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viesse a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restituí-me agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. Israel enviou mensageiros ao rei dos
edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar por tua terra. Porém, o rei dos edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos edomitas e a terra dos moabitas, e veio do nascente do sol a terra dos moabitas, e alojou-se além de Arnon, porém não entrou nos limites dos moabitas, porque Arnon é limite dos moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhes: Israel, deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém, Sion não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desposar-te diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo em Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas em Aroer, e nas suas vilas em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Arnon. Porém, o rei dos filhos de Arnon não deu ouvido às palavras de Jefté, lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até aos filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite. 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, minha filha, muito me abateste, e está entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá
e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E disse ele, vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, no fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu homem, ou varão, algumas traduções, né? E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o Gileadita. Amém. Ufa, que leitura. Vamos lá. Irmãos, como eu falei para os irmãos, né? O protagonista dessa história, apesar de nós falarmos sobre Jefté, mas o protagonista, a pessoa mais importante dessa história é Deus. Ok? É para ele, né? Então nós vemos aqui uma pessoa, né, que começa a sua vida de uma forma bem complicada. Né? Nós vamos verificar que Deus usa pessoas, Deus ele quer usar cada um de nós, independente da nossa situação. É assim que Deus age. E Deus ele usa pessoas improváveis para a sociedade. Deus usa pessoas que nós nem imaginamos que ele iria usar. Né? Então nós vamos saber aqui o que? Vamos conhecer um pouco da vida de Jefté, não é? E também nós vamos sentir o quê? Valorizar a nossa família, porque nós vamos ver no decorrer da lição que houve um grande problema com a família de Jefté, logo no início. Não é? E nós vamos também perceber que nós temos que liberar perdão, ou coisa difícil, não é? É perdoar, né? Não é difícil perdoar? É muito difícil perdoar. Mas aqui está dizendo aqui, é um desafio para nós nessa manhã, não é? Porque Deus ele quer usar o seu povo da forma que Ele quer usar. Deus ele quer usar cada um de nós da forma que Ele deseja que nós sejamos usados na obra dele. É isso que Deus quer, é por isso que nós estamos aqui. Se nós não quiséssemos ser usados por Deus, nós estaríamos aqui, estaríamos dormindo, sei lá, na praia, sei lá, qualquer lugar, mas não estaríamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, se você está aqui é porque nós vamos partir do seguinte princípio, é que você e eu queremos ser usados por Deus. E Deus vai nos usar em nome de Jesus. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco da história de Jefté. Eu vou procurar seguir aqui o roteiro da revista, mas algum irmão quiser falar alguma coisa, fale agora ou fale depois. Eu não gosto da frase, fale agora e se cale para sempre. Eu não gosto muito dessa frase, não. Fale agora ou fale depois, não tem problema. Até 12:30, 1h, nós estamos aqui. Mas, enfim. Então, irmãos, nós percebemos aqui, logo no início da leitura que eu fiz, que Jefté, ele era filho de quem? De uma empresária? Ele é filho de uma pessoa, de uma meretriz, não é isso? De uma prostituta. Então nós vemos aqui que Jefté, com certeza, aquelas pessoas que sabiam que ele era filho de uma mulher que, obviamente, que perante a sociedade não era bem vista, não é? Óbvio, claro, uma prostituta, né? Tinha uma vida bem complicada. Então o início da vida de Jefté já começa de uma forma complicadíssima, porque ele é filho de uma prostituta. Então a história de Jefté começa nessa questão, né? E nós vemos aqui que lá em Hebreus, eu estou adiantando só um pouquinho, mas depois vamos voltar lá. Interessante que lá em Hebreus, ele está ali na galeria, né, dos heróis da fé, não é isso? Ele está lá, o nome dele está lá. Ok, então, o que significa o nome Jefté? Jefté significa Deus abre ou Deus livra, não é? Deus abre ou Deus livra. Jefté começa a sua vida, a sua história, o começo da sua vida já começa de uma forma que, quando ele atingisse uma certa idade, vamos dizer assim, tinha tudo para ser uma pessoa revoltada com ele mesmo. O texto não diz, mas a gente pode perceber, irmãos e irmãs, que Jefté, ele era uma pessoa discriminada, não é isso? Aqueles que conheciam a vida dele, conhecia o pai dele, conhecia a mãe dele, vamos dizer assim, era uma pessoa discriminada. Ah, lá vai o filho bastardo, não é? Olha, lá vai uma pessoa que é filho de uma meretriz, que é filho de uma prostituta. Lá vai uma pessoa que não vai ser nada na vida.
Irmãos, é essas pessoas que Deus chama. Amém? Estão entendendo o recado? Então vamos se aprofundar nisso. É essas pessoas que Deus chama. É essas pessoas que a sociedade não dá nada. Não dá nada. É essas pessoas que Deus chama. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, eles estavam de boa? Não. Alguns estavam trabalhando. E Jesus chama aquelas pessoas que estão mais ocupadas. É assim que ele faz. Então, Jefté aqui, nós vamos ver que ele também foi uma pessoa muito importante em relação ao povo de Israel, né? Na classificação dos juízes de Israel, ele foi o 8º juiz de Israel. E mais ou menos entre o ano de 1050 ou 1000 antes de Cristo aconteceu mais ou menos isso. Ok, agora vamos voltar um pouquinho no início da vida de Jefté. Jefté, então, teve um início muito infeliz. Eu quero que um irmão ou uma irmã leia para nós, só para a gente ter uma sequência aqui, Juízes capítulo 11, versículo 1 a 3. Eu sei que já li. Zé, por favor, Zé. Vamos trabalhar um pouquinho, Zé? Obrigado, Zé. Leia para nós aí, Juízes capítulo 11, versículo 1 ao 3. Quem pode ler para nós? Só uma pessoa só, irmão. Não precisa ser duas, não. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté, e lhe disseram: não herdarás em casa de meu pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté, saíram com ele. Amém. Irmãos, vamos meditar um pouquinho nesses versículos aí. Primeiro, Jefté, então, ele foi concebido por uma prostituta, certo? E depois acontece o que aí no meio da família de Jefté? Ele é o quê? Ele é expulso da família por se tratar de um filho bastardo, ou seja, Gileade, que era seu pai, e coincidentemente Gileade era o nome também da própria cidade, né? É o mesmo nome do pai de Jefté é o nome da cidade. Então Jefté começa aí nós colocamos aqui com 3 coisas que aconteceu na vida de Jefté. A primeira delas, ele passou a ter um problema familiar, né? Com seus próprios irmãos, né? Porque Gileade, que era o pai dele, teve a sua esposa, né? Tanto que aqui ele praticou o adultério, porque ele era casado, tinha uma esposa. Então ele tinha mais filhos que essa esposa. Aí, de repente chega um filho que era, vamos dizer assim, extraconjugal. Chega para se juntar com os filhos da mulher de Gileade. Aí começa então um problema familiar. Porque aqueles meio-irmãos, né? A gente fala assim, 50% de um, 50% do outro, não é assim que funciona? Esse meio-irmão, esses meios-irmãos, vamos dizer assim, a Bíblia não diz quantos são, né? Mas começa a discriminar Gileade. Desculpa, Jefté. Estou que nem na primeira lição lá, né, Dinaí, que eu falava, enfim, vamos lá. Né? Começaram a discriminar Jefté, por quê? Porque ele não era o filho, vamos dizer assim, da mesma esposa de Gileade, que era o pai dele. Então começa aqui um problema familiar. De repente essa história pode estar acontecendo com algum de nós, ou pode ser algum de nós aqui na igreja, mas você conhece alguma história semelhante a essa? Um filho extraconjugal agora vive com a sua família, não é? E a própria família começa a discriminá-lo, ou discriminá-la, no caso, discriminá-lo porque é um homem, Jefté, porque ele não era filho da mesma esposa de Gileade. Então ele tem aqui um problema familiar, né? Outra coisa, ele tem um problema de liderança, né? Com certeza, naquele lugar, naquele ambiente familiar, Jefté não tinha o que falar muito. Ele era discriminado, ele era deixado de lado. E interessante, irmãos, se vocês lerem aí o texto ou a revista, vão perceber que Gileade, o próprio pai, estava sempre junto dele, não é isso que diz? Hã? Gileade, o próprio pai, estava sempre com Jefté. Não, meu filho, vamos lá, eu vou caminhar com você, nós estamos juntos. Pelo contrário, era um pai omisso. Era um pai que não estava nem aí com o próprio filho, mesmo que tinha sido um filho extraconjugal, mas era um pai que não apoiava Jefté. Era um pai ausente.
Pelo contrário, ele é, vamos dizer que ele é até conivente com algumas coisas que outros meus irmãos faziam com Jefté, né? Pelo fato de Jefté não ser um filho daquele contexto familiar. Então a gente vê aí o primeiro problema de Jefté, problema familiar, né? Quantos de nós pais, às vezes, somos omissos com nossos filhos, né? Eu estava falando com a Kátia, acho que com ela mesmo. Nós, graças a Deus, nós nunca fomos pais omissos. Graças a Deus. Eu não falo isso por orgulho, nada disso não. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história, né? Não vamos aqui julgar, mas cada um tem a sua história. Mas nós sempre procuramos ser pais, até hoje. Até hoje, nós procuramos ser pais presentes. Porque isso, irmãos, faz uma grande diferença na vida do seu filho ou da sua filha. Sermos pais presentes, pessoas que estão ali, caminhando junto, né? Pessoas que estão ali até mesmo depois de casados, orientando, cuidando. E o pai de Jefté estava omisso nessa situação, né? Tudo que convivia, tudo que estava ali naquele convívio familiar, provavelmente Jefté estava fora. Ele estava fora. Então, dentro da sua própria casa, ele estava sendo hostilizado ou rejeitado pelos seus próprios irmãos. E isso é um problema que possivelmente pode estar acontecendo com alguma família neste momento, não é? E a gente vê aqui. Ok. Então ele foi ameaçado de não herdar. Olha só, o ponto que chegou esses meus irmãos de Jefté. Ele foi ameaçado de não herdar os bens da família. Ele foi ameaçado por não herdar os bens da família. Aí o que acontece com ele? Como a nossa irmã leu lá, no versículo 3. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. Ora, se não tinha um ambiente familiar ali, qual que era a opção de Jefté? Era sair daquele meio, sair daquele convívio familiar que não tinha praticamente nada a ver com ele, apesar de ele ser filho, né, de Gileade, apesar de ter os seus meios irmãos, porém ele vai e sai no meio do convívio familiar. É claro, irmãos, a gente até, pensando um pouquinho, a gente até chega à conclusão, talvez se fosse qualquer outra pessoa, teria a mesma atitude. Ora, como eu estou no meio da minha própria família, não me aceitam, eu vou procurar um outro lugar. É óbvio isso. Eu vou procurar outro lugar para me viver, para me estar ali. Não é? Meu pai me rejeita. Caso aqui. A mãe é uma prostituta. Se o pai que estava ali estava rejeitando Jefté, imagina a mãe então. Provavelmente a mãe não tinha nem contato mais com ele. Não é? Não tinha nem contato com Jefté. Então ele pega e vai. E vai para onde? Está em Paulista? Hã? Para Tob, ele vai para outra cidade, vai para outro lugar. A gente fica pensando assim, será que ele foi tentar a vida em outro lugar? Né? Tentar a vida em outro ambiente? E o que ele encontra nessa cidade? Homens, o quê? Levianos. Ele se junta com homens levianos. Esses homens levianos eram pessoas que cometiam davam algumas mancadas, né? Dá algumas mancadas aí. Mas a Bíblia não diz que quando Jefté se juntou com esses homens levianos, como a palavra de Deus diz aqui, a Bíblia não diz, não é clara, que Jefté, sendo um homem guerreiro, sendo um homem corajoso, que Jefté compartilhou das mesmas coisas que aqueles homens levianos. A Bíblia não diz isso. A gente não tem como afirmar que, apesar de aqueles homens cometerem várias atrocidades, a gente não pode afirmar que Jefté, ao se reunir com eles, ao se agrupar com eles, Jefté também começou a cometer alguns delitos, alguns crimes, algumas coisas, né, horríveis diante de Deus. Mas a gente pode deduzir que ele cometeu também. Só que Jefté, irmãos, ele tinha um poder de liderança. Ele tinha um poder de liderança. Então ele lidera aquele grupo de homens, ele lidera aquele grupo de pessoas, porque ele era um guerreiro. Jefté era um homem corajoso. Então ele vai
e lidera aquele grupo de homens. Então, diante dessa situação, Jefté então resolve sair. Ele sai, vai para Tobi, vai para um lugar, né? E ele então se junta, como eu falei, com pessoas. Aqui fica um alerta, que a palavra de Deus está nos dizendo. Cuidado com as pessoas que nós andamos. Cuidado com as pessoas que nós andamos. Irmãos, eu conheço, não sei se o Anísio ou a Alice, que mora ali perto, deve lembrar desse caso. Eu não sei se eles vão lembrar, mas eu lembro muito bem. Os filhos da Dona Maria ali, o rapaz estava, eu conheço eles, o rapaz estava sentado na calçada e a gente conhecia ele. Pessoa legal. Só que estava junto com outro cara que estava sendo procurado. O que aconteceu? Os bandidos passaram e mataram os dois, sentados na calçada. Por quê? Estava com companhia de pessoas erradas. Cuidado com aquelas pessoas que nós andamos. O Senhor está nos alertando nessa manhã. Cuidado com as pessoas que nós andamos, com as pessoas que nós compartilhamos, porque essas pessoas podem nos trazer muitas coisas ruins. Então, Jefté se reúne com esses homens, começa a andar com esses homens, né? E acontece uma situação complicada, né? Jefté, acontece uma situação complicada com ele. Nós vamos ler aqui, agora não. Nós vamos ler depois. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Isso se deu que, estou lendo o versículo 4, tá? E aconteceu que aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Isso sucedeu que os filhos de Amon pelejaram contra Israel e foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. Olha só, irmãos, que situação. Jefté então sai do meio da sua parentela, se junta com alguns homens na cidade de Tobi e ele começa então a ganhar fama. Quem é que não quer fama, né? Quem é que não quer ser conhecido? E ele começa a ganhar fama, ele começa a ganhar então, como é que se diz assim? A notícia começa a se espalhar que Jefté era um homem de guerra, era um homem corajoso, era um homem destemido, não tinha medo de nada, né? Então ele vai e entra aqui nessa. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejam contra Israel. Então aqui houve um problema de guerra, né? E aqueles homens, então, os anciões de Gileade, foram atrás de Jefté. A Bíblia não é explícita para dizer aqui, mas nesse meio desses anciões de Gileade, né, a gente percebe que alguns, além dos anciões, além daquelas pessoas que eram mais experientes, eram responsáveis, alguns dos irmãos de Jefté estavam ali juntos com eles. Estavam ali junto com eles, com esses anciões de Gileade. Por quê? Foram atrás de Jefté. Porque eles queriam alguém experiente, alguém que pudesse ajudá-los a vencer os moabitas, é isso? A vencer os moabitas. É moabitas, é isso? Não, né? Amonitas, moabitas, amonitas. Desculpa a nossa falha aí. A vencer os amonitas. Então eles queriam uma pessoa experiente. Então eles vão atrás de Jefté, para que Jefté pudesse tomar frente daquela batalha. O que Jefté falou? O que Jefté falou? Vocês me desprezaram, né? Vocês me deixaram, me expulsaram da minha própria casa, não é? Vocês não quiseram me dar a herança que eu tinha direito como filho, e agora vocês vêm atrás de mim. Aqui cabe uma pergunta, irmãos, uma reflexão para nós, né? Nessa manhã aqui. Cabe uma reflexão. Alguém já foi assim desprezado por uma pessoa, até às vezes humilhado por uma pessoa, e essa mesma pessoa vem atrás de você pedindo ajuda? Já aconteceu isso? Já aconteceu ou não? Você ser até às vezes discriminado por uma pessoa, humilhado, e essa mesma pessoa vem atrás de você para te pedir ajuda. Já aconteceu? E qual a nossa atitude como cristão? Porque aqui Jefté tinha todos os motivos de falar assim: o quê? Vocês me desprezaram, vocês me jogaram para fora da minha casa.
E agora você me pedir minha ajuda, qual que seria a atitude humana de Jefté? Ele ia falar o quê? Não, se vira nos 30. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Vocês me discriminaram. Essa é a atitude humana. Mas qual a atitude de um cristão, de uma pessoa que nos humilha? Qual é? Um de cada vez. Zé, cadê o Zé? Zé. É José Nelson. Deus. Exatamente. Tem duas situações, né? Isso é tão assim, realmente é por Deus mesmo. Como ser humano, a gente a gente pede para Deus, porque como ser humano você não quer ajudar. Seu coração é vingativo com os Porque humanos. nós somos seres Não é assim? humanos. A diferença que faz, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus e quando a gente dá ouvido ao Espírito Santo de Deus para fazer. Porque, como você estava falando, quando mataram meu irmão, assassinaram meu irmão, então o rapaz foi preso, né? E aí ele foi preso pelo crime do meu irmão e por outros crimes que ele tinha cometido. Então passou um tempo, ele passou preso e tudo. Aí quando chegou no julgamento, tinha nas costas dele tanto os outros crimes e o crime do meu irmão. Então a esposa dele veio na casa da minha irmã e pediu para ela, para a gente tirar pelo menos o crime do meu irmão, né, das costas dele, porque ele já tinha outros crimes. E aí, conforme ia ser a pena dele, aumentava muito mais, né? A gente poderia tirar, perdoar e tudo. E aí eu sei que a família se reuniu, e um fala, outro fala. E aí minha irmã veio, e aí minha irmã falou assim: o que você acha? Eu falei assim: olha, como ser humano, não vou mentir, como ser humano, assim, ele deixa ele lá para ele pagar pelo crime dele, né? Porque ele tirou a vida do nosso irmão, meu irmão poderia ter muito mais, e ele tirou a vida do nosso irmão. Mas, como cristã, como a gente chama a Deus, e a Bíblia fala assim que nós temos que perdoar, e a Bíblia fala assim que a gente tem que perdoar nossos inimigos, porque há recompensa, né? Então a gente vai lá. Aí ela falou assim: só que eu não quero estar frente a frente com ele. Eu falei: não, a gente pede para o delegado, né, as pessoas lá, não, a gente faz, perdoa, né, ele tira esse crime das costas dele, com o nosso perdão, mas a gente não quer ver ele. E assim aconteceu. Nós fomos para a delegacia de Guarulhos, e realmente, né, aconteceu, né, minha irmã foi lá, a gente foi lá e conversou, e realmente, então, mas e tudo isso é por Deus. A gente faz por amor ao Senhor, né? Porque como ser humano é muito difícil, porque ali voltou tudo a história que a gente sentiu, a dor que a gente sentiu naquele ver nosso irmão jogado no chão, né? Mas a gente por amor, é por amor ao Senhor. Um detalhe aqui que eu passei que é muito importante: Jefté era temente a Deus. Por mais que ele fosse, mas ele era uma pessoa temente a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é reconhecer que Deus é infinitamente superior a nós, é respeitar a Deus. E Jefté tinha esse sentimento dentro dele, né? Então, o autor até coloca aqui um exemplo, né? Jefté, então, poderia ter recusado esse convite, não poderia? Poderia. Simplesmente poderia. Era o momento propício para ele se vingar, né? E a Bíblia diz o quê? A vingança pertence a Deus, não é a nós. Era o momento que ele podia falar assim: não. Agora é minha vez. Agora eu, né? E o autor coloca aqui um exemplo da história de José do Egito, que nós conhecemos, né? José foi o quê? Com 17 anos, é isso? Ele tinha 17 anos na época, foi vendido como escravo, né? E depois, para encurtar aqui a história de José do Egito, ele se tornou o quê? Governador, né? Não é isso? E só o faraó que estava acima dele.
E chegam os irmãos dele lá, porque no Egito começou a ter uma fome, não é isso? 3 anos e meio de fartura e 3 anos e meio de escassez, não é isso? Os irmãos dele então sobem, Jacó manda os filhos dele subir até o Egito para buscar alimento. E não é para cortar. José, quando viu os irmãos dele, José podia falar quando viu os irmãos deles ali. Vocês me venderam como escravo, me jogaram lá na cisterna, fizeram isso comigo. Olha o sonhador aí, tiraram um barato comigo. Olha o sonhador aí. Os irmãos, José poderia fazer isso. Governador, gente. O cara tinha uma posição elevadíssima. Podia prender e podia soltar, né? Como eu brinco com a nossa primeira dama aí, ó, a mulher que assina o cheque. Era o cara que assinava o cheque lá. Naquela época não tinha cheque, né? Nem sei que moeda que era lá, né? Mas enfim, é uma pessoa muito importante. Ele podia chegar e falar assim, o José do Egito podia chegar e falar assim, agora é minha vez. Agora é minha vez. Mas o que Jefté fez? Que proposta fizeram para ele? Olha, você nos ajuda aí, nós vamos dar um cargo para você de chefe, né? Vamos colocar você como aquele cara lá em cima, lá, aquele cara que tem a senha das contas bancárias, né? Aquele cara que assina os contratos, firma os contratos. E deram uma profissão, não, deram uma posição para ele de chefe. E o que Jefté então faz, né? Jefté sabia que era Deus que poderia dar a vitória para ele sobre o povo amonitas, certo? Então Jefté tinha certeza que não era pela força dele, não era por ele ser um homem valente, por ele ser um homem de guerra, por ele ser um homem inteligente, mas não era pela força dele que ele ia conseguir vencer os amonitas, mas era pela força de Deus. Por quê? Porque ele era temente a Deus. E muitas vezes nós queremos resolver as nossas coisas, nas situações, pelo nosso braço. Não, eu vou lá e resolvo. Não é assim que acontece às vezes com a gente? Mas é o Senhor que tem que estar à nossa frente, irmãos. Em qualquer situação da nossa vida, é Deus que tem que estar à nossa frente, né? Não é confiarmos no nosso braço, né? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não é que a gente tem que sair por aí desconfiando de todo mundo. Não confio no Zé Anísio, não confio no Gerson, não confio no Nelson, não confio, não é isso que a Bíblia está dizendo. Maldito o homem que confia nas suas próprias forças. Eu posso. Você não pode nada. Não podemos nada. Se o Senhor não estiver à nossa frente, como ele esteve à frente dessa batalha contra os amonitas, é isso? Contra os amonitas, você acha que Jefté ia vencer? Não iria vencer. Mas o Senhor que deu a vitória a Jefté. Nossa irmã Roseli. Nelson, por favor. Eu acho interessante essa palavra que o irmão está trazendo, né? Aquela passagem bíblica que fala assim, Deus se lembrou, né? Eu gosto muito dessa palavra. Uhum. Deus se lembrou de alguém, se lembrou de mim, se lembrou de você. Porque certamente Jefté, a Bíblia não relata quantos anos ele tinha, né? Não relata, Não, mas ele era jovem, né? mas provavelmente ele dava bom testemunho ali, né? Sim. Ao ponto dos anciões, né? Aquelas Sim. pessoas, porque os anciões geralmente são críticos, né? Tem alguns críticos. E concordaram, né? E conversaram ali entre eles e foram atrás dele, né? Então eu acho muito interessante. E o Senhor se lembrou dele, né? Então eu fico assim pensando, né? A mente de Jefté, o que ele colocava diante do Senhor, né? E o Senhor se lembrou dele. Então Jefté aceita o convite e vai e deu o que deu. Deus deu a vitória ao povo de Gileade, né? Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39. Quem pode ler para nós aí? Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39. Só um irmão só, não precisa ser todos não. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Amém. Aqui, irmãos, nesse texto, não está de forma literal, né, na lei, né? Não está de forma literal. Né?
aquele que, né, tirar um olho, tirar um... senão, se a pessoa, se tivesse essa lei aqui hoje, ninguém ia estaria inteiro, né? Com certeza. Tem gente que não teria nem os 2 olhos, né? As 2 pernas, não sei. Mas aqui não está de forma literal, né? Aqui a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que nós não devemos pagar o mal com o mal. Não devemos pagar o mal com o mal. É como a nossa irmã Diaconisa Elba falou, né? A vontade nossa de Jefté naquele momento é falar assim, olha, eu não quero ver mais vocês, não. Eu vou seguir minha vida aqui, né? Eu vou seguir minha vida, eu não quero saber de vocês. O que vocês fizeram para mim, né, na minha vida, foi algo assim que eu não vou esquecer jamais. Não podemos pagar o mal com o mal. Às vezes dá vontade, não dá? Mas não podemos não, viu? Às vezes dá vontade. A vontade humana, às vezes, né? O velho homem, né? Às vezes vem sobre nós, né? Você quer ver uma coisa bem simples. Eu vou falar uma coisa bem simples que acontece aqui quem dirige, né? Alguém te dá uma fechada no trânsito. Qual é a sua vontade? Primeiro, né? A gente fala, eu vou atrás de você, vou te dar uma fechada também. A vontade nossa é essa, ou não é, Geraldo? Não, irmãos, vamos ser francos com a gente mesmo. Mas eu já tive essa vontade, eu confesso, irmão, eu já tive essa vontade, irmão. Falei, não é possível, eu estou direitinho aqui na faixa, aqui, né? Estou andando direitinho na velocidade, né? E o cara vem e me fecha dessa forma. Não, peguei 3ª, 4ª, 5ª. A Espírito falou, rapaz, baixa esse velho homem aí. Esfria a cabeça. Esfria a tua cabeça. Eu falei, Jesus, estou fazendo a coisa errada. Estou fazendo a coisa errada. A coisa certa é eu deixar para lá. Né? Até orar por ele. Orar pelos nossos inimigos do trânsito. Que fecha a gente. Porque às vezes acontece sem querer, né? Quem está dirigindo, às vezes, sem querer, se uma distração sua, você sem querer fecha uma pessoa. Mas às vezes tem pessoa que faz isso por querer, porque está com pressa e pensa que está sozinho na rua. Mas enfim. Sim. O carro, né? Então você é obrigado ali a ter dinheiro para dar para aquelas pessoas do farol. É verdade. Na hora te causa aquele nervoso, né? A pessoa fica nervosa na hora. Então a gente tem que pedir a Deus, né? Eu vou, como diz o pastor Rafael, eu vou confessar meu pecado aqui. Hoje é dia de confessar pecado. Depois eu volto para a lição, irmão. Fica tranquilo, até meio-dia a gente termina. Fica tranquilo. Tem uma vez, a Ana Júlia, não sei se a Kátia vai lembrar, nós estávamos no farol, ali na Curuçá. Farolzinho que entra, assim, para 2 pistas ali. Parei o carro ali. Aí veio uma mulher com a criança no colo, falou, senhor, você tem um 440 para me dar? Eu falei assim para ela, não tem. Eu tinha dinheiro, né? Eu sempre tenho dinheiro, pouquinho, mas eu tenho, graças a Deus, pouquinho, mas eu tenho, né? Aí eu falei para ela assim, a senhora, não tenho. Aí o farol abriu e foi embora. Aí chegou lá na frente, a Ana Júlia falou assim, ô vô, por que você não deu dinheiro para aquela... Olha só, por que você não deu dinheiro para aquela mulher? Aí eu falei assim, Ana Júlia, eu não senti no coração da... mas você tem dinheiro que eu vi na sua carteira, viu? Você tem dinheiro que eu vi na sua carteira. Entendeu, irmãos? Mas é aquela coisa, é o seu coração, né? Aqui Jefté, ele agiu com razão, claro, mas também ele agiu com o coração. Poxa vida, talvez nem pelo cargo que ele teria, mas para mostrar àquelas pessoas que ele era temente a Deus. Para dar um exemplo para aquelas pessoas que ele era temente a Deus. Então Deus que ajudou Jefté a vencer os seus complexos de inferioridade, como o ódio pelos seus irmãos. Essa atitude de Jefté demonstrou, então, que ele praticamente, vamos dizer assim, tinha perdoado aquilo que ele tinha passado. Porque era um momento propício para ele chegar e falar que não iria ajudar a vencer os amonitas. Eu tenho dificuldade com essa palavra. Vencer os amonitas. José Anísio de Carvalho. E só. Deus, às vezes Deus usa uma pessoa descrente, né? Peraí, deixa eu afinar aqui o instrumento. Agora melhorou. Agora vai. Então, Deus às vezes usa uma pessoa descrente e a gente fica, como pode? Esse não faz parte do grupo, entendeu? Né? Não vamos dar atenção, porque a gente fala um monte de coisa. Mas a gente olhando na Bíblia, teve reis
incrédulos, né, que detestavam Israel, que em certa ocasião Deus usou para dar um castigo a Israel. É o caso, quando nós lemos em Jeremias, no versículo 35, por aí, que Deus usou Nabucodonosor para atacar Israel, e Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. A gente fica assim imaginando um homem que tinha raiva de Israel, mas que Deus usou para dar um castigo em Israel, para Israel se lembrar de Deus, mesmo sendo aquele homem detestável, né? Mas era uma pessoa que Deus usou. E nós, muitas vezes, não aceitamos se vier uma pessoa nos dar, às vezes, um conselho, dizer, isso não é bom, e a gente, às vezes, não aceita. Mas nós devemos observar se essa palavra procede de Deus, né? Sim. Então, nós, às vezes, já ouvi história de pessoas, até de religião africana, ajudar a igreja, ajudar pessoas, né? Então, Deus, ele é soberano e ele faz o que ele determinar, né? Agora, cabe a nós estarmos observando e perceber se aquilo procede de Deus. Sim. Aquela questão, né, irmãos? Eu não sou... E Jefté também, parece com aquele grupo que ele tinha, dá para imaginar, a Bíblia não fala, mas parece que ele fazia algum ataque assim naquelas nações inimigas, porque parece que ele era um guerrilheiro, né? Ele era um homem de guerra, né? Era um homem corajoso. Era um homem... Por isso que foram procurar ele para defender Israel. Aquela história da... Eu não sou o Luiz, não, nem o Laércio, mas ele sabe contar muito bem. Eu sou meio ruim para falar essas coisas. Né? Aquela história daquela mulher que estava passando necessidade, vocês já ouviram essa ou não? Da mulher que estava passando necessidade, não tinha nada em casa, era pior do que aquela viúva. Aquela viúva ainda tinha um bocadinho de fubá, né? Como é que era? De farinha, né? Eu falo fubá, farinha, para mim é a mesma coisa. Mas enfim, não é a mesma coisa, não, farinha é uma coisa. E a mulher não tinha nada em casa, uma senhora. E ela começou a orar, pedindo a Deus para que Deus mandasse alimento para ela, para a família dela. Ela não tinha nada dentro de casa. Não é? Aí o que aconteceu? Os irmãos sabem que quando nós estamos orando, o diabo também pode entrar na mesma frequência, vamos dizer assim, né? Pode entrar. Por isso nós temos que saber ouvir, como ovelhas, ouvir a voz do nosso pastor, né? Nosso pastor supremo. O pastor da terra está aqui, mas o pastor supremo. Então aquela mulher começou a orar e pedindo para que Deus mandasse mantimento. E o diabo também ouviu. Aí o que o diabo fez? Ela está precisando de mantimento? Eu vou mandar mantimento para ela, não é isso que ela está querendo? Aí pegou, mandou os agentes dele lá mandar alimento para essa mulher. Aí quando esses camaradas chegaram na casa dessa mulher, deram os alimentos, olha, nós estamos enviando alimento para a senhora, a mulher ficou muito feliz. Opa, estava precisando, chegou o alimento. Aí um deles perguntou assim, a senhora não quer saber quem é que mandou esses alimentos para a senhora? Ela falou assim, olha, quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Ela falou para aqueles rapazes. Né? E é assim que a gente tem que pensar. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Ou seja, ele tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade. Voltando para cá, para Jefté. Então, ele vence, então, Deus ajuda Jefté a vencer os amonitas, não é isso? Alguém leu para nós o versículo 29? Versículo 29. Juízes 11, versículo 29. Só o 29. O Espírito do Senhor estava sobre Jefté. O que a gente aprende aqui, irmãos? Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, nós podemos vencer os amonitas, qualquer coisa, qualquer situação. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, nós recebemos, como foi lá quando Deus mandou o Espírito Santo sobre os servos dele.
Quando o Espírito do Senhor está sobre nós podemos qualquer coisa. Nós somos revestidos desse Espírito que não vem de homens, mas que vem do trono de Deus, né? E agora, eu queria pular essa parte aqui, mas misericórdia. Preciso de ajuda dos universitários aí. O terceiro ponto, nós estamos no terceiro ponto, tá? Um líder impulsivo, Juízes 29, de 11, 29 ao 40, eu já fiz essa leitura. Aqui, Jefté faz um voto, né? E nós colocamos aqui, cuidado com o que falamos, uma vez a palavra lançada, não podemos reter. Já foi falado. Não é assim que funciona? Quando nós falamos algo, já foi. Já foi, irmãos. Não tem como reter essa palavra. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Jefté fez um voto aqui. Vocês aí devem perceber na revista aí, né? Se ele fosse vitorioso diante dos amonitas, o que iria oferecer em holocausto ao Senhor? Jesus, e agora? E quem foi que apareceu diante dele, saltitante, dançando com os instrumentos lá? Quem foi? E agora? Ele fez um voto diante de Deus. Aquele que saísse, né, ao seu encontro, não é isso? Que diz o texto lá? Ele iria oferecer a Deus como holocausto. E aqui diz, né, que Jefté fez um voto impensado. Ele não pensou muito bem nisso. Ele foi, vamos dizer assim, infeliz nesse voto que ele fez. Porque depois que ele viu aquela coisinha linda, né? Nós achamos nossos filhos lindos, não achamos? Eu acho meus filhos lindos, ainda bem que parece com a mãe. Ainda bem que parece com a mãe. Mas eu acho meus filhos lindos. Parece com a mãe, graças a Deus. Né? Já pensou, irmãos, oferecer o seu filho como sacrifício, como holocausto? Já pensaram nisso? Não é a mesma situação de Abraão, né? Isaac. Aqui não é a mesma situação. Mas já pensou? A questão aqui de Jefté é que ele fez um voto, mas ele não analisou bem, né? E ele se baseou também, né? Ele se baseou na cultura de Canaã. Ele se baseou na cultura de Canaã. O que era a cultura de Canaã? A cultura de Canaã, eles adoravam outros deuses, né? Eles adoravam outros deuses. Havia prostituição no templo, né? Eles ofereciam crianças em rituais. Então ele se baseou nessa cultura de Canaã. Mas quando a menina sai ao seu encontro, ele começa então a entrar, nas minhas palavras, em desespero. E agora, Deus, o que eu faço? Eu prometi, eu fiz um voto ao Senhor. E voto significa algo direcionado a uma divindade. Voto significa algo direcionado a um Deus. Ele fez esse voto a um Deus. Ele fez esse voto ao Senhor. E o que acontece aqui? Né? Quando ele faz esse voto impensado e a sua filha sai, ele começa então a entrar em desespero mesmo. Acho que a palavra correta é essa. Aqui, irmãos, alguns pesquisadores, arqueólogos, eles falam o seguinte, que há uma divergência teológica até hoje. Não vamos entrar muito nesse mérito, tá? Só porque está aqui na revista, mas nós vamos entrar mais, focar mais na questão de que Deus usa quem Ele quer. Alguns pesquisadores arqueólogos dizem o seguinte, que a casa de quando ele vence ali os amonitas, ele retorna para sua casa, né? Lá em Tobá, não é isso? Ele retorna para sua casa. E a casa de Jefté, alguns pesquisadores arqueólogos dizem o seguinte, que era uma casa que tinha 2 andares, vamos dizer assim, né? Tinha 2 andares. E no andar de cima, ou uma parte da casa, era para a família de Jefté. E a outra parte era para havia ali alguns animais, né? Que Jefté, né, as pessoas cuidavam. Então, era uma casa que morava a família de Jefté e outra parte tinha alguns animais. Então, o que se passou? Uma das hipóteses, que se passou pela cabeça de Jefté? Ora, eu venço a batalha, eu venço os amonitas, vou para casa, e chego em casa, vai vir uma ovelhinha, né? Olha isso, vou abrir um parênteses aqui, irmãos, vou abrir um parênteses.
Alice, eu lembrei daquele caso que você me falou há uns 500 anos atrás, por aí, ou mais. Você lembra uma peça que teve aqui na igreja? Ali você vai lembrar, os irmãos vão lembrar, que o Murilo entrou de ovelhinha. Você lembra? Foi. É. O Murilo entrou de ovelhinha aqui. O lobinho. Mas eu não esqueço essa cena que nós fizemos uma peça aqui na igreja, né? Então, qual que era a intenção de Jefté? Pelo menos quando ele fez esse voto. Vai sair uma ovelha, vai sair um animal propício para holocaustos, né? Ele jamais ia pensar que ia sair a filhinha dele. E de repente sai a filha dele. Também. Então, a gente a Bíblia não abre nenhuma brecha, né? Sim. Mas dá essa intenção que aquela ovelha é muito mimada e quando via a voz dele, ela vinha correndo. Também. Porque seria, assim, uma pessoa... desculpa a palavra, tola, sabe? Se ele nenhum animal viesse ao seu encontro e ele fizesse esse voto, né? E aí saiu mal. Porque ele pensou assim, uma casa que tem muito animal, né? Cachorro, gato, não sei, alguém. Ele não imaginava, ele queria sair a filha dele. Agora uma coisa importante aqui, ó. Vamos ler lá, quem pode ler para nós? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12. Seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, teu Deus, as lança fora de diante de ti. Até qual mesmo? Nem eu sei, peraí. Até o 12, versículo 12. Então foi. É que eu não estava acompanhando aqui. Mas eu queria pegar uma versão. Quem tem a versão que disse que acho que é queima? Quem tem uma versão assim? Tem uma outra versão também. Tem uma que diz que quem queimar seus filhos, negócio assim. Então o que a gente percebe aqui? Deus, ele não aceita sacrifícios humanos. Certo? Correto? Deus, ele não aceita, como a leitura que o Rafael falou. Né? O Rafael Rosa, né? Que nós temos aqui outro Rafael, né? O pastor Rafael. Então, Deus, ele não aceita sacrifício humanos. Certo? Partindo desse princípio, há várias... Olha, irmãos, eu gastei mais tempo aqui do que... Confesso a vocês. Mas, enfim, é bom a gente aprende também algumas coisas. Então, a partir desse princípio... Se Jefté realmente apresentou a filha dele em holocausto, né, foi um sacrifício que Deus não aceitou, vamos dizer assim. Né, um voto que Deus não aceitou. Outros teólogos falam que ela pediu o quê? 2 meses, não é isso? 2 meses para se refugiar, né, com outras mulheres, outras moças, não é isso? E para que depois ela retorna para sua casa. Alguns teólogos dizem que ela foi entregue, esse voto foi cumprido pelo voto de celibato, né? Não é isso que fala? Celibato. O que é o voto de celibato? É aquele voto que a mulher faz, né? Para se tornar virgem, ou seja, não conhecer homem, né? Ela ficar virgem, ela vai ficar separada para o serviço do Senhor. Né? E outra, não somente se tornar virgem, mas não se casar também, né? Se casar, mas de repente, né? Não sei, não precisa se casar para não se tornar virgem. Olha lá, não é? Certo? Então ela não iria se casar e iria ficar virgem. Ou seja, alguns teólogos dizem que foi cumprido o voto aí, nessa questão, que ela ia ficar solteirona, né? E servindo ao Senhor num tabernáculo lá, ia servir ao Senhor. Alguns teólogos dizem isso, outros dizem, e aí vai, irmãos. Aí vai várias, porque como eu falei, a questão do voto aqui,
não é o foco nosso nessa lição. Eu só falei porque está aí em respeito ao autor, né, a gente dá uma pincelada. Isso foi só uma pincelada. Depois a gente até pode voltar nesse assunto e falar sobre essa questão, se ele cumpriu ou não. Mas o importante aqui, se você fizer um voto ao Senhor, cumpra. Né? Aí eu tive a curiosidade de pesquisar a questão do voto e da promessa. Vocês sabem qual a diferença entre o voto e a promessa? Eu vou falar por causa do horário. Né? O voto é ligado a uma divindade, não é isso? A um Deus. E uma promessa é algo pessoal. É mais pessoal. Né? A diferença, tem várias outras diferenças, mas a diferença principal que eu achei aí foi essa questão. Quando você faz um voto, você vota a uma divindade, a Deus. Né? Ok? Então, aqui, sem entrar muito no mérito da questão do voto eu ia falar Absalão, gente do céu, Jefté, né? Que é uma coisa que vai dar pano para as mangas. Nós vamos ver no ponto 4, ele foi um líder sábio. Né? Ele foi um líder sábio. Aqui, irmãos, quando o Jefté vence a guerra lá contra os amonitas, né? O povo de Efraim diz para ele assim, por que você não falou para nós aí, ajudar vocês na batalha lá? Né? Está aí na revista aí. Por que você não falou? Para a gente ajudar. Aí o Jefté falou, não, eu falei, mas não obtive resposta. Vocês não falaram. Não obtivemos resposta. Mas antes disso, Jefté tinha enviado comunicações, né, para que essa guerra fosse evitada. Né? Ele não queria a guerra. Jefté não queria a guerra. Mas, enfim, quando houve essa questão dessa guerra, o que a gente observa nessa passagem aqui, que não vamos ler por causa do tempo? Na verdade, irmãos, era uma guerra civil. Porque o povo de Efraim, né, se referia às 10 tribos do reino do norte de Israel. Então era uma guerra civil, era mais uma guerra por poder do que uma guerra realmente de se apoderar de algumas terras, vamos dizer assim, ou de um território. Era muito mais uma guerra civil do que uma guerra realmente propriamente dita. Né? Então, o que acontece? Depois desse problema que Jefté teve, né, um outro, depois passou tudo isso, a vitória sobre os amonitas, amonitas mesmo, né? Amonitas. Jefté teve esse problema, teve essa lide, essa confusão aí com Efraim. Mas, enfim, o que aconteceu aqui, então? Vamos ler aqui deixa eu ver. Aqui. Depois da vitória contra os amonitas, os efraimitas vieram reclamar a Jefté porque não chamou, como eu falei para os irmãos, né? Não chamou para ajudar na batalha e ameaçaram queimar a cidade deles. Mas esse ressentimento era infundado. Não vamos se aprofundar muito nessa questão de um líder sábio, mas o que a gente tem que perceber aqui é que Jefté, além de ser um guerreiro, assim, além de ser uma pessoa estrategista, vamos dizer assim, ele não queria essa guerra. Até porque era uma guerra civil. Era uma guerra entre eles, vamos dizer assim, entre eles mesmos. A guerra civil tem esse sentido, entre eles mesmos. Mas ele queria evitar esse tipo de contato. Né? Eu te dou a palavra, irmão. E às vezes, irmão, às vezes nós insistimos em algumas coisas que a gente vê que não vai dar em nada. E a gente insiste, bate, e vai ver que não vai dar em nada. Rafael Rosa. Queria ressaltar um ponto aqui. Alguém me corrigir se eu estiver errado. Tem um ponto que ele quer falar do que a filha dele era a única filha, né, dele. Sim. Aí quando a filha dele entra diante daquela situação ali e ele se depara com o voto que ele fez a Deus. Sim. Uma das coisas que acredito que passa pela cabeça dele, assim, a suposição minha, também é a questão da posteridade, né? Que descendência, né? A filha dele já não ia poder ter filho, então ele não iria deixar uma descendência. É como se tivesse encerrado o ciclo dele ali. Perfeito. Né? Ele tinha a única filha e não tinha mais filhos. Não tinha mais outros filhos, né? Só tinha aquela menina. Então, obviamente, a descendência dele ela ia, né? Como nós falamos, uma das linhas teológicas disse que ela não se casou, obviamente, nem conheceu o varão, né? Algumas traduções dizem não conheceu o varão, não conheceu homem algum. Então, a descendência de Jefté ali iria se encerrar. Não teria neto, bisneto, tataraneto, enfim.
encerrar ali. Perfeito, Rafael. Ok. Irmãos, alguém quer falar alguma coisa? Fale agora ou fale depois. Sim? Uhum. É que tem várias referências, né? A gente não separou aqui, porque senão fica... Ok. Já que o irmão voltou ali no GFT, só para completar, o irmão assim, já tinha falado no início, né? E ele está na galeria da fé, GFT, Sim. Lá em Hebreus 11:32. Então, eu acredito que é uma grande evidência de que ele não sacrificou a filha ali, porque que ele apareceria depois lá como um homem de fé, né? Para ser colocado entre todos aqueles outros personagens que foram importantes na história, né, do povo de Israel. Então, assim, se ele está ali dentre aqueles relacionados, assim, a chance dele ter realmente sacrificado a filha é quase que nula, né? Essa discussão fica, mas o texto não fala do sacrifício, mas fala da virgindade, né? Então, se fosse sacrifício, o texto falaria, né? Não falou, então, e outra questão também, a gente tem que olhar a coerência toda da palavra de Deus. Quem é o nosso Deus? Como você citou aí outros textos, que Deus não aceitava sacrifícios humanos. Sim. Deus rejeitou o sacrifício de Isaac. Então, ali o voto foi tolo e Deus ignorou o voto dele, que nem esse assunto nem continua depois em relação ao que Deus fez com o voto dele. Deus ignorou, porque o objetivo de Deus era dar um livramento para o povo. Então, ele passou por cima desse voto tolo dele. E existe até uma discussão sobre a própria tradução daquele texto do voto dele, se ele falou que faria um sacrifício ou faria o sacrifício de, né, um holocausto, que seria um sacrifício, ou se ele daria alguém, né, aquele que sair, ou quem sair, o que sair da minha casa, eu oferecerei, né? Então, mas assim, quando a gente lê o texto todo e vê a coerência geral da palavra de Deus, não tem por que a gente ir pelo caminho de que Deus aceitou. E depois, lá em Hebreus, tanto tempo depois, nós vamos ver ele na lista de quem é exaltado como um homem de fé. Né? Lógico, foi por conta da batalha, mas ele não estaria ali se ele tivesse feito realmente esse sacrifício. Não teria sentido, né? Como nós falamos, né? De repente ele se apoiou na questão lá da cultura de Canaã, né? De Canaã, né? De repente ele se referiu à cultura de Canaã, que oferecia, né, o holocausto de crianças, como nós falamos aqui, né? Mas ok, irmãos, quem está com a revista? Isabel, lê para nós, por favor, Isabel, a conclusão, que eu achei muito legal. Dá para ler? Obrigado. É salutar ver que, apesar de um começo nada promissor, sofrendo rejeição na meninice e na juventude, Jefté foi capaz de vencer os traumas e complexos e, na força do Senhor, tornou-se uma pessoa útil à sociedade e ao Senhor. Deus tem o mesmo poder hoje de nos ajudar a vencer os traumas da vida e ainda tem o mesmo desejo de transformar vidas, como ele fez com a vida de Jefté. Até hoje, Deus escolhe aquilo que o mundo despreza e acha humilde e diz que não tem importância para destruir o que o mundo pensa que é importante. Aplicações também, por favor, Isabel. Aplicações para a vida. Outra folha está aí. 1, 2 e o 3. Eu achei muito interessante também. Eu jogo a culpa pelas minhas fraquezas e problemas de temperamento nos meus pais? Eu sou capaz de esquecer e perdoar injustiças feitas anos atrás? Eu estou buscando diariamente ser transformado na imagem de Cristo pela operação do Espírito Santo na minha vida? Então, 3 perguntas para reflexão e para você responder para você mesmo, né? Eu quero, já estamos concluindo, mas eu quero ler esse texto que eu achei propício. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28. Eu vou ler aqui. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo
e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Eu vou ler o 29 também. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, as coisas deste mundo que são desprezíveis, Deus pode fazer com que elas se tornem coisas importantes. Deus, ele tira o homem do monturo, né? Do lixo, da aglomeração do lixo. Monturo significa isso, aglomeração de lixo, sujeira, coisa impura. Deus tira o homem, a mulher, desse lixo, desse monturo, e coloca para fazer a obra dele. E ele, quando ele tira, ele capacita. Ele não só tira, mas ele também capacita. Jefté tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, para ser um homicida, um assassino, um homem terrível na terra, mas olha o que Deus fez com ele. Apesar que não temos muita coisa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28. Tá bom? E eu li também o 29, tá? Então Deus, ele quer usar, irmãos, cada um de nós. Independente do que nós somos, o que sabemos fazer. Se nós formos lá, um texto bem clássico que nós lemos lá, que eu esqueci agora, Romanos capítulo 12, versículo 2, lembrei, nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo diante do Senhor. Ou seja, não está dizendo aqui, Paulo não está dizendo aos romanos aqui que nós temos que nos sacrificar de forma literal. Cuidado com esse negócio de literal na Bíblia, né? Mas devemos apresentar aquilo que nós somos, aquilo que você é. Fala, Deus, olha, eu sou e eu posso fazer isso, isso, isso. Ou melhor, eu quero que o Senhor me capacite para fazer isso, isso, isso. É assim que Deus faz na nossa vida, irmãos. Nessa manhã nós possamos aprender isso, né? Com a vida de Jefté, que, como eu falei, né, o protagonista dessa história não é Jefté, apesar de falarmos sobre a vida dele, mas o protagonista dessa história é o Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força para continuar em meio a essa sociedade corrupta, né, vamos dizer assim, em meio a esse mundo que a Bíblia diz que já é do mal, do maligno, mas nós que temos que fazer a diferença como igreja. Deus quer usar a cada um de nós dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós podemos fazer. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Resistir. Toma aí, Luiz, ó. Toma aí para a glória do Senhor, amém? Irmãos, me perdoe se eu falei alguma coisa aí, né? Mas enfim, que Deus possa nos abençoar, irmãos. Nós possamos estar aqui à noite. Hoje é Santa Ceia, não é isso? Santa Ceia. Possamos estar aqui, ceiar ao Senhor e se colocar sempre diante dele para que possamos ser usados, utilizados na obra dele em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé e vamos falar nosso mote. Amém? Eu ia falar, o Senhor é nossa força, nosso cântico é nossa força. Alegria, faz tempo, Isabel. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos orar? Terminar com uma oração, é bom, né? Amém? Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo tempo o qual nós passamos aqui, Senhor, e aprendemos um pouquinho mais da Tua palavra, Deus, através desse personagem bíblico, ó Pai, dessa biografia de Jefté, Senhor, que isso possa fazer diferença em nossa vida. É claro que ele viveu num período, nós estamos vivendo em outro período, mas, ó Deus, as coisas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, o que mudou foi os personagens, o que mudou foram as pessoas, mas o Senhor não mudou, como o Senhor agiu na vida de Jefté, Senhor, que Tu possa agir na nossa vida, Pai. Usa a nossa vida, Pai. Nós queremos ser usados nas Tuas mãos, como instrumento, Pai, para a glória do Teu nome. Nos instrua a cada dia, porque dependemos da Tua instrução, do Teu ensinamento, para que não podemos, para que não viemos pecar contra o Teu nome. Nos despeça, Pai, para nossos lares e que possamos voltar aqui, ó Deus, à noite e que possamos também, ó Deus, falar do amor de Jesus para outras pessoas, para que elas possam conhecer um Deus que um dia transformou as nossas vidas, um dia nos tirou do monturo, do lixo, do pecado, da iniquidade e nos trouxe, ó Pai, para a Sua maravilhosa luz. Obrigado, ó Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.